Se quiser começar já pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Bom dia para quem vai chegando, bom dia para o pessoal que já pode ir acessando, né? Mais um dia de acolhimento da Escola Padre José de Anchieta. Novamente estamos aqui, hoje, 25 de fevereiro, e vamos receber mais uma convidada, mais uma pessoa da nossa cidade de Santa Helena que vem contribuir com a Escola Padre José de Anchieta, uma ex-aluna muito querida, particularmente pela minha pessoa também, porque nós vivemos uma experiência juntas, não foi, Isabel? Na Escola Padre José de Anchieta, uma experiência maravilhosa. Hoje nós recebemos a acadêmica em enfermagem, Isabel, né? Isabel foi estudante da Escola Padre José de Anchieta, foi medalhista da Olimpíada na nossa escola, né? Graças a Deus. Portuguesa. Na escola é muitos méritos. E hoje ela volta, ela retorna à nossa escola, né, como uma profissional em formação e veio contribuir um pouquinho sobre o tema, já muito debatido, todos nós sabemos, mas é sempre bom aprender, é sempre bom relembrar, né, a pandemia, né, esse surto desse vírus, e Isabel hoje veio comentar um pouco para os alunos e para quem estiver assistindo sobre esse tema da Covid, sobre os cuidados, né, sobre todo esse novo normal, essa nova vivência nossa. Então, Isabel, seja bem-vinda. Mais uma vez, fique à vontade. Agora, a palavra é sua. Bom dia a todos. Antemão, quero dizer que fiquei muito feliz com o convite. Todos os professores sabem o amor que eu tenho pela Escola Padre José de Anchieta. Como eu disse, vivi muitas coisas boas aqui. Os professores de vocês hoje foram meus professores, são meus professores, na verdade. Sempre que eu preciso, eu recorro a eles. E, assim, antes de tudo, valorizem a escola que vocês fazem parte do corpo docente. Tanto os professores mais antigos como os novos professores que estão chegando. Agradecer a Everton, que está aqui a todo momento, ajudando a gente. Toda essa parte de tecnologia, vocês têm muito a aprender, porque esse pessoal tem muito a contribuir para vocês. Aproveitem essa fase. Passa rápido e quando a gente chega lá na frente, tudo é importante. Tudo a gente vai precisar de novo e, assim, escola não é brincadeira. E não é porque está de forma remota que é para vocês não ligarem, se desleixarem. E não é porque está de forma remota que é para vocês não ligarem. Então, assim, sou acadêmica do curso de enfermagem, já estou no 7º período, ano que vem, se Deus quiser, vou concluir. Já fiz outros eventos, outras palestras, já fui convidada para fazer outras temáticas aqui na cidade. Já trouxe eventos da Faculdade de Santa Maria para cá. E sempre que me procuram, eu estou sempre à disposição, porque não adianta a gente ter todo o conhecimento e não poder distribuir com as outras pessoas. Então, assim, hoje vocês podem dizer que é uma temática que já todo professor está falando, está na televisão, mas mesmo assim existem pessoas que não compreendem a gravidade do que a gente está vivendo. Primeiro é importante a gente entender o conceito de pandemia. Essa palavra chegou assim, do nada, e tinha pessoas que não tinham conhecimento de o que era esse evento, como acontece, por que esse nome, por que tão preocupante. Pandemia, a gente classifica como pandemia quando uma doença, uma infecção, ela se alastra por mais de um continente, falando em questões mundiais. Ela ultrapassa os limites de um continente e se alastra por todo mundo. Infelizmente, foi o que aconteceu com o Covid. A gente tem relatos de que o Covid-19, que é a doença, né, que ela é causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus, ela já existia, ela já é relatada desde dezembro de 2019.
Mas os primeiros casos registrados no nosso país, o primeiro caso registrado no nosso país, só foi computado no dia 26 de fevereiro de 2020. Então, 2 meses depois, depois de festas natalinas, Ano Novo, Carnaval. No Carnaval, já tem estudos que dizem que no Carnaval de 2020 já existiam pessoas infectadas. E por isso que depois dessa festa, depois de tudo isso, depois desse tempo, o número de infectados cresceu muito, porque teve um tempo grandioso para que tudo isso, para que todo esse vírus se alastrasse no nosso país e no mundo inteiro. Não é a primeira pandemia que o mundo, as pessoas vivenciam, né? A Covid-19 não foi assim a primeira vez que os cientistas, que os estudiosos presenciaram. Existiu uma pandemia da varíola, que ela foi datada na época dos faraós, de Ramsés II. Inclusive, pessoas importantes dessa época, os faraós e uma rainha, faleceram dessa doença. Na época, anos e anos atrás, séculos atrás, não existia estudo, não existia pesquisa, não existiam remédios, não existia o tratamento, a precaução que existe hoje. A segunda, que foi datada, que eu trouxe para vocês, foi a peste negra, que foi chamada também como peste bubônica. Ela se alastrou pelo mundo e mais de 75 milhões de pessoas faleceram. Outra que aconteceu foi a gripe espanhola, entre 1918 e 1920, e causou cerca de 40 milhões de mortes no mundo. Então, por quê? Por que essas doenças se alastraram com tanta facilidade? Porque as pessoas não tinham o conhecimento de como se precaver, de como se prevenir, o que eu preciso fazer, qual a importância da higiene. E a última registrada foi a de cólera. Para quem não conhece, a cólera ela é uma desinteria muito grave e ela leva a óbito em menos de 2 horas. Então, a pessoa acaba ficando em um quadro desidratado, fraqueza, não consegue se alimentar. Enfim, todas essas doenças, elas se alastraram pelo mundo, cada uma no seu tempo, e causaram a morte de muitas pessoas. Por quê? Porque falta de conhecimento, falta de pesquisa. Não existia pesquisa, não havia valorização da ciência, né? A gente teve flashes de tudo isso agora, durante a pandemia Covid-19. Foi difícil o governo, a mídia entender que a ciência é o carro-chefe de tudo isso. Se os cientistas deixassem de estudar, deixassem de pesquisar, todas essas doenças que eu falei para vocês, elas estariam presentes ainda hoje. E muitas delas foram erradicadas, já existem tratamentos eficazes, vacina. As pessoas já têm o conhecimento do que realmente são publicações, artigos científicos falando de tudo que aconteceu, como prevenir. Então, assim, a Covid-19, ela veio para dar um estalar de dedo na ciência e dizer que é sempre importante estar estudando, pesquisando, elaborando novos fármacos, novos medicamentos e outra coisa, a importância da higiene. Lá na frente a gente vai discutir as principais formas de se prevenir contra o Covid-19. Mas todo mundo acredita que já sabe que o que mais é preconizado, higienizar as mãos. Então, vamos lá. O coronavírus é uma família de vírus que ela foi detectada em 1936, pela primeira vez. E a maioria das pessoas, elas podem ter infecções por coronavírus, que é a família, independente de qual seja o vírus, qualquer pessoa pode ter infecção por coronavírus durante toda a vida. Em qualquer momento você pode ser infectado por um vírus da família do coronavírus. Não se detém somente ao Covid-19, né? Eu tinha trazido uma imagem para vocês, para explicar um pouquinho da família do coronavírus, mas eu não tive como mostrar. Eu vou falar só mesmo para vocês uma questão de entendimento. O primeiro que foi descoberto dessa família, o primeiro que causou doenças graves em um determinado continente, foi o SARS-CoV-1, que foi em 2002. Ele foi detectado em um morcego que transferiu para um lobo
e desse lobo foi transferido para um ser humano. E aí, essa pandemia, se eu não me engano, ela aconteceu na Ásia. Muitas pessoas morreram, porque a ciência ainda não tinha o conhecimento, estava estudando desde da descoberta, estava estudando a família de vírus, e são vírus que se modificam de forma muito rápida. A prova disso é a Covid-19, o SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, na Paraíba já foram detectadas 14 variantes. Então, o vírus já se modificou de forma grave 14 vezes. Nós temos pessoas infectadas e passando para outras pessoas, ou se reinfectando, além de ter sido com SARS-CoV-2, Covid-19, está se reinfectando com variantes mais potentes. A gente ainda não tem, nós do setor de saúde, pesquisadores, nós não temos ainda o conhecimento de como está sendo essa reinfecção, como está se propagando no organismo das pessoas, como elas vão reagir, se é mais grave, se é menos grave, porque é uma coisa que está se modificando muito rápido. A ciência está acoplada em desenvolver vacina, desenvolver fármaco, e ao mesmo tempo está correndo atrás dessas modificações que estão acontecendo. Então, em 2002 foi datado esse primeiro vírus, que é o SARS-CoV-1, passou do morcego. Gente, o morcego, ele é um agente, como eu posso dizer, que ele guarda os vírus. Ele não se infecta. O organismo dele não permite que ele fique infectado. Ele apenas é um agente transmissor. Ele transmite para outro hospedeiro. Ele é um hospedeiro que transmite para outro. E esse outro transmite para os demais e para o ser humano. O segundo, que foi o MERS-CoV, esse foi na África, ele também infectou um morcego, sempre um morcego, não sei porquê, ainda estamos estudando o porquê de ser o morcego. Infectou o morcego, ele não reage, não acontece disseminação da espécie, e ele contaminou um camelo. E desse camelo, as pessoas da África ficaram contaminadas e mais pessoas faleceram. E o terceiro, foi esse, o SARS-CoV-2, que gera a Covid-19, também foi detectado no morcego lá na China. Gente, a história de que foi a pessoa que comeu um morcego, não foi isso. O morcego, ele transmitiu para uma espécie de mamífero que existe lá no continente deles, que é um pangolim. Ele é tipo um castor, algo do tipo. A imagem dele é bem diferenciada. Transmitiu para esse animal e eles têm o costume realmente de comer essas coisas exóticas. A gente sabe que isso acontece porque lá não tem um serviço de vigilância sanitária como existe no Brasil. Fiscalização, de limpeza, higiene, do que pode ou que não pode comer. Que a gente sabe que existem animais que são feitos para consumo, foram feitos para consumo, né? Mas existem outros que não têm a mínima possibilidade. E lá não tem essa questão de vigilância e também há uma predominância da cultura. É cultura deles consumir esses alimentos. Então, a pessoa que foi infectada foi porque ela consumiu a carne desse ser, né, que é chamado de pangolim, que foi infectado pelo morcego, que é o hospedeiro, e que acaba transmitindo para as outras espécies. E daí acabou se alastrando por todo mundo, infelizmente. Então, falando diretamente da Covid-19, ela é uma doença que ela é provocada por esse vírus, SARS-CoV-2, é uma emergência de saúde pública global. Por quê? Afetou diversos continentes. Diversos. O Brasil hoje está no ranking de terceiro lugar com o país com mais contaminados e com mais mortes pela Covid-19. Infelizmente. O primeiro é os Estados Unidos. Só que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos para estar baixando esse número? O governo está vacinando em massa. O que é isso? Todas as pessoas estão sendo vacinadas. Todas. Tem um posto de vacina, já tem vacina disponível. Todo mundo está sendo vacinado. Não teve essa classificação que foi necessária fazer aqui no Brasil, né? Cada país, ele reage de uma forma, de acordo com a sua economia, com a necessidade. E lá, para diminuir essa questão da Covid-19, o governo está vacinando em massa, né?
O primeiro caso de Covid-19, ele foi relatado lá na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, como eu falei para vocês, e depois se espalhou rapidamente. As primeiras questões que levou a espalhar a Covid: viagens internacionais, visitantes que vinham de lá para cá, pessoas que iam daqui para lá, para outros continentes, era época de férias, dezembro, novembro, dezembro, época de férias, muitas pessoas viajando. E foi assim que o vírus chegou aqui. Outras pessoas que vieram de fora trouxeram para cá. O primeiro caso, como eu já falei para vocês, foi um senhor. Eu acredito que era um homem até 40 anos, não estou lembrando bem. Foi detectado em São Paulo. Depois que ele faleceu, que foram feitos exames e foi detectado que ele era portador do vírus, da Covid-19. Só que quando isso aconteceu em fevereiro, muitas pessoas já estavam infectadas por todo o país. E as cidades brasileiras, elas começaram a registrar casos de transmissão muito rápido, porque não tinha conhecimento o que era a doença, como era transmitida. E aí acabou passando muito rápido e, quem diria, chegou na nossa cidade. Santa Helena, interior da Paraíba, divisa com o Ceará, um pedacinho de terra no meio de um país tão grande, a Covid-19 chegou aqui. E até o dia 22 de janeiro deste ano, de 2021, foram registrados 56.552 novos casos em todo o país. Então, a gente viu o colapso em muitos estados, como Manaus, quem assistiu, Manaus lá no Amazonas, um colapso muito grande de saúde pública, porque as cidades e os estados não estão preparados para uma pandemia. O Brasil não estava e não está preparado para uma pandemia. O SUS, ele é um programa maravilhoso, é referência mundialmente, mas infelizmente o SUS está sucateado. Por quê? Corrupção. Os governantes, não todos, acabam desviando verbas. A gente viu casos, desvio de dinheiro para comprar respirador, oxigênio, desvio do próprio oxigênio, de leitos, hospitais de campanhas que não foram terminados, e tudo isso influencia nesse número de mortos. Então, vamos falar um pouquinho agora da parte científica, para vocês entenderem. A gente chama ou denomina o período de infecção e de aparição de sintomas como período de incubação. Então, esse período, que leva de 2 a 14 dias, é o período onde eu vou entrar em contato com o vírus, me contaminar e começar a sentir os sintomas. A transmissão, porque como aqui é um material específico, tem umas palavras bem complicadas. A transmissão do Covid, ela ocorre, em média, 7 dias após o contágio, né? Após você começar a sentir os sintomas, em 7 dias você já pode estar transmitindo para outras pessoas. Existe um estudo mais novo, que foi uma professora minha lá do Albert Einstein, que divulgou que o Covid está tão modificado que no começo eram 7 dias, agora são de 3 a 5 dias. Então, eu me contaminei, no terceiro dia de sintoma eu já posso contaminar outra pessoa. Está sendo modificado de forma mais rápida, muitas pessoas estão sendo contaminadas por conta disso. Não estão se atualizando no tipo que a doença está se transformando e estão acreditando, então eu só estou transmitindo a partir do 7º dia. Então, estão continuando sua rotina normal, só que sendo que a partir do 3º dia eu já posso contaminar muitas e muitas pessoas, e é por isso que os casos vêm subindo muito. Como ocorre essa transmissão? Pelo contato direto. Se eu tiver contato direto com secreção da pessoa contaminada, que pode ser expelida pelo nariz, pela boca, catarro, saliva, ou se eu tocar de forma indireta objetos contaminados. Se a pessoa usou uma colher, um copo, tocou uma superfície após assoar o nariz, não higienizou as mãos, toquei a mão. Toda essa forma, todo esse tipo de contato faz com que eu possa me contaminar. Não manter o distanciamento social em filas, em supermercados,
Não higienizar as mãos com álcool, abraçar, beijar, todo esse contato, todo esse tipo de manifestação faz com que eu possa, sim, me contaminar com a Covid-19. E aí, objetos, catarro, tosse, como eu já falei, tocar máscara. Gente, eu vejo pessoas retirando máscara no lugar, pegando aqui na frente. Aqui é a parte que está te protegendo. O vírus está batendo aqui e está ficando. Então, se eu tocar na minha própria máscara que eu estou usando em um ambiente aberto, com contato com muitas pessoas, eu posso me contaminar. Aquela máscara está contaminada a partir do momento que eu saio de casa para o ambiente externo, essa máscara está contaminada. E não, o jeito certo de tirar não é pegando aqui. Tem as hastes, a gente tira pelas hastes. Essa daqui é uma forma de também se contaminar pela própria máscara. Então, como é que eu posso entender se eu estou com Covid, se eu não estou? É muito parecido com gripe, com resfriado. Infelizmente, até que me provem o contrário, por todas as leituras que eu já fiz, por todos os cursos, que eu sou a maluca do curso, durante a Covid fiz vários, de hospitais grandiosos, de pessoas muito, muito reconhecidas, e os médicos, os infectologistas dizem que até que prove o contrário, toda gripe é considerada Covid, até que seja feito um teste que prove o contrário. Ah, eu tô com rinite, eu tô com sinusite. Você não sabe onde você andou, com quem você teve contato. Então, todo e qualquer sintoma, antes de eu citar os principais sintomas que o Ministério elencou, todo e qualquer sintoma deve ser notificado à unidade básica de saúde que você faz parte. Aqui na nossa cidade, na sede, nós temos duas. Uma próxima à prefeitura, que são para as pessoas que residem da linha do trem para lá, e a nova UBS, que tem um funcionamento também à noite, que é aqui em frente à creche, que são para as pessoas que são da linha para cá. E aí tem a divisão dos sítios, de acordo com o ACS que cobre a sua casa, o agente de saúde. Então, você tem que pedir informação às pessoas que fazem parte do círculo de saúde. Não adianta eu ir para a internet pesquisar um chá, eu vou me isolar, você não sabe o que você tem. Então, procura o serviço de saúde, qualquer sintoma. E quais são esses sintomas? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar em todos os sentidos, desde que seja na posição ereta, sentado, deitado, posição de prona, que é como a gente chama de bruços, de qualquer forma. Teve dificuldade para respirar, é um dos sintomas graves. Procura o serviço de saúde. Perda do olfato e perda do paladar também são sinais graves. Dor muscular e dor nas articulações. Articulações todo mundo sabe que é esse, o encontro dos ossos. Então, teve dor nas articulações, não está conseguindo se mexer, dor no corpo, febre, tudo isso associado, procura o serviço de saúde. Diarreia, e agora vem uma parte grave. Pelos estudos foi descoberto que as novas variantes do Covid, o principal sintoma é diarreia grave. O que é a diarreia grave? Aquela que você só elimina líquido e que não tem hora nem momento para você ir ao banheiro. Acontece, às vezes não dá nem tempo. Então, pessoas que foram notificadas com as novas variantes, o sinal clássico que foi detectado foi a diarreia grave. Elas não conseguiam se conter. Então, quando elas ficaram internadas, elas ficaram usando fralda. E aí é um trabalho a mais para a equipe, né? Ter toda essa questão. A higiene já é importante. E imagine uma pessoa nessa situação. Cefaleia, que é a dor de cabeça, independente do local, se for só aqui na parte, aqui na frente, se for na cabeça toda, na parte posterior, perto da nuca, qualquer cefaleia, qualquer dor de cabeça. Dores abdominais e vômitos. Todos esses sintomas estão presentes na ficha de avaliação do paciente. Quando você chega para fazer a consulta, seja a consulta de enfermagem ou a consulta com o médico, ele vai estar com uma ficha de notificação e lá ele vai anotar todos os sintomas que você detectar. De acordo com os estudos que a gente tem fazendo, se for notificado mais de 3 sintomas, até a partir de 3 sintomas,
você é notificado, pede o isolamento, e com 10 dias, a partir do primeiro dia que você está sentindo os sintomas, você vai fazer o teste. Na nossa cidade, está sendo realizado, sim, testes rápidos com as pessoas que são notificadas. E aí eu queria deixar claro que o número de suspeitos está aumentando, esse número não baixa, cadê os testes, onde é que está? Gente, tem um período para ser feito. Eu sei de pessoas que foram notificadas ontem, que estão com 2 dias que estão sentindo os sintomas. Então, elas só vão fazer o teste daqui a 8 dias, porque é com 10 dias a partir do primeiro dia que você sentiu os sintomas. Não adianta eu fazer antes, porque vai dar um falso negativo, a pessoa vai voltar para a ativa e vai contaminar outras pessoas. Então, o motivo do número não baixar, temos datas específicas para fazer os testes. Temos os profissionais de saúde. Não estou realizando teste, não faço parte do setor de saúde. Tive na unidade básica durante 5 meses como estagiária voluntária. Realizei testes rápidos de Covid. Graças a Deus, nenhum dos que eu fiz deu positivo. Mas o que é importante, a gente só pode falar aqui que a gente sabe. Então, os casos estão subindo, os suspeitos estão subindo? Sim. Primeiro, Santa Helena flexibilizou o decreto quando teve que ser flexibilizado, até porque Santa Helena obedece regras de setores mais altos. Nós somos um município, obedecemos a um estado, ao governo federal. Então, Santa Helena teve uma flexibilização de decreto no mês de maio, junho. E aí, o que aconteceu? Outras cidades próximas continuaram fechadas. E as outras pessoas começaram a vir para cá. Esse é um dos motivos que eu, Isabel, enquanto estudante da área da saúde, acredito que fez disseminar o vírus mais rápido. Nós tínhamos ambientes abertos de grande frequência de pessoas, grandes aglomerações, todo mundo viu, muitas pessoas participaram, e pessoas de fora vindo para o nosso município. E aí, o que aconteceu? Santa Helena teve isolamento? Teve. Em março e abril, Santa Helena fechou de vez e a gente não via ninguém na rua. Todo mundo com medo do vírus. Mas aqui a gente não tinha ainda o vírus. E quando o vírus chegou, tudo estava aberto. E aí foi esse o motivo do contágio maior, né? Acredito eu, é uma suposição minha, né? Quem sou eu para dizer o que foi que aconteceu? Eu acredito que foi isso, porque no momento que era para a cidade estar em isolamento, em distanciamento, a cidade estava aberta e muitas pessoas de outros lugares estavam vindo para cá. E acredito que essa foi uma das piores formas de que causou tudo isso na nossa cidade. Infelizmente, nós somos uma cidade pequena, um município com acho que quase 7.000 habitantes, e nós temos 21 pessoas suspeitas hoje e 11 casos confirmados, sendo que um está internado e um óbito. Então, assim, é grave. É um número grande para uma cidade tão pequena, com pessoas que moram tão próximo, com famílias tão grandes, que pode disseminar uma contaminação ainda muito maior, caso as medidas que estão sendo propostas pelo governo municipal, pelo governo estadual, não sejam cumpridas. Não é besteira o decreto, as medidas, as barreiras, isso não é besteira. É uma forma de tentar conter aquilo que a gente não vê. O vírus é uma coisa que a gente não vê, a gente está lidando com um inimigo invisível. É difícil lidar com um inimigo. Imagina sem você saber quem é, aonde é que ele está, como eu vou pegar, e sem ter ainda um medicamento eficaz para o tratamento. Porque a Covid-19 não tem um medicamento que você diga, esse aqui é o certo. O tratamento no hospital está sendo feito com medicamentos que eram utilizados em outras infecções, porque a Covid é parecida, mas não é a mesma coisa. Não tem um medicamento específico, infelizmente, porque pegou todo mundo de surpresa. Embora esses medicamentos estejam sendo utilizados, ainda não há comprovação de qual é o medicamento certo. Durante a pandemia, a gente viu absurdos de propagação de informações sem o mínimo contexto científico. Gente, não adianta eu ir pelo que está na internet, pelo que eu ouvi do vizinho. Eu vi muitas pessoas usando popular, se entupindo de remédio. Gente, remédio para verme.
O que tem a ver um remédio para verme? Ah, mas eu não peguei. Eu tomei, mas eu não peguei. Você sabe se você não pegou. Você pode ser uma pessoa assintomática. Você pode ter transmitido para outra pessoa que testou positivo. Outras pessoas da sua casa podem estar contaminadas e também serem assintomáticas e estar aí contaminando as outras pessoas da nossa cidade, do município, de outras cidades, porque todo mundo está mantendo a sua rotina normal. A maioria das pessoas continuam viajando, continuam saindo, frequentando lugares. Então, eu posso ser uma pessoa assintomática, porque eu acho que porque eu tomei determinado medicamento, não tive Covid e estou transmitindo para as outras pessoas. Então, assim, o que é que os médicos, a equipe médica, a equipe de enfermagem, os fisioterapeutas, o que é que está sendo realizado com essas pessoas que estão internadas? Antibióticos, anticoagulantes, que é para manter o fluxo sanguíneo normal, antivirais, estamos lidando contra um vírus, e corticoides. Apenas isso. Medicamentos que eram utilizados a favor de outras doenças, contra outras doenças, em outros tratamentos, são acoplados 4 tipos de tratamentos e injetados no paciente que está com a Covid-19. Respirador artificial, quando necessário. E uma coisa que, assim, para mim foi uma inovação, a valorização da posição de prona, que é o paciente deitado de bruço, de barriga para baixo. São esses os cuidados que estão sendo realizados nas UTIs, nas enfermarias, porque até o momento, infelizmente, como eu já disse, não teve como a ciência desenvolver ainda um medicamento para o tratamento, né? A ciência está em busca de desenvolver a vacina para evitar que outras e outras pessoas que não foram contaminadas sejam contaminadas e esse número venha a subir. Tem algumas perguntas aqui no chat, depois eu vou ler para vocês, tá? Para não quebrar um raciocínio. Então, falando das vacinas, atualmente nós temos 5 vacinas desenvolvidas. No Brasil, está sendo aplicada a Coronavac, que é em parceria com o Instituto Butantan, a Sinovac, é o Instituto Butantan, e a Oxford AstraZeneca, que é parceria com Fiocruz. 2 empresas grandiosas. Sou fã do Instituto Butantan, da Fiocruz, já fiz vários cursos nessas plataformas. E, gente, uma pergunta que sempre a gente vê de pessoas que não têm interesse de aprender ciência. Como que em um ano uma vacina foi desenvolvida se as outras vacinas de outras doenças demoraram 20, 30, 10 anos para ser desenvolvida? Que a gente falou lá no começo. A família coronavírus vem sendo estudada desde 1936. Então, tem muito tempo de estudo, tem muita coisa coletada. Os cientistas, os maiores cientistas do mundo, não foi só no Brasil, os maiores cientistas do mundo se juntaram para estudar e desenvolver essas vacinas. Então, não tem como contestar uma coisa dessa. Outra coisa, a tecnologia que nós temos hoje, que os institutos têm hoje, que o mundo tem hoje, a ciência tem hoje, é anos-luz maior do que o que tinha antigamente. Para vocês terem noção, existe vacina antigamente que ela foi desenvolvida através de um processo de dissecação, de organismos sendo evaporados para poder obter o composto. Isso demorava dias, meses. E hoje, em um piscar de olhos, uma centrifugadora faz esse processo. Então, ciência e tecnologia acopladas foi o que fez essa estatística, né, das vacinas saírem de forma rápida. Rápida para alguns, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas morreram antes desse achado chegar até nós. E essa semana, a gente deu um passo muito grande. A Anvisa, ela sancionou, ela deixou preconizado que a Pfizer e a BioNTech, é a outra vacina, ela ficou registrada como a vacina número 1 contra o Covid. Ela não é mais uso emergencial, como a Coronavac e como a Oxford, que são de uso emergencial. Foi o que estava pronto no momento, foi aprovado, foi injetado nas pessoas. Tem comprovação? Sim.
Mas a oficial, até agora, que ficou como vacina preconizada contra a Covid-19, foi essa Pfizer. Quando vai chegar, eu não sei. O Brasil está aí comprando insumos, porque nós não temos o insumo para produzir a vacina. Tá, a todo momento, a gente está vendo aí nas redes sociais, sigam as redes sociais, Ministério da Saúde, na Paraíba, o Saúde Gov. Lá tem todas as informações do que está sendo comprado, do que está sendo desenvolvido, como está sendo distribuído, para que a gente não saia propagando informações incorretas. Antes dessa vacina chegar e antes de todo mundo ser imunizado, o principal, a prevenção. A rede de saúde, ela trabalha com a prevenção, promoção e recuperação. O que a gente faz? Antes de chegar na recuperação, que é quando o paciente já adquiriu qualquer doença, já passou pelo processo de cuidado, está no tratamento, e depois da recuperação tem a reabilitação, que é esse paciente ser inserido novamente no contexto, a gente trabalha com o quê? Com a prevenção. Isso é papel de quem? Primeiramente, da atenção básica, que é a atenção básica, as unidades de saúde que a gente tem aqui no nosso município. Então, antes da vacina chegar, o que a gente preconiza para todas as pessoas, independente de idade? Primeiro, o isolamento dos casos confirmados. Foi confirmada como suspeita ou confirmada com Covid-19, isolamento. Eu sozinha num lugar e mais ninguém. Mais ninguém. Separo meus objetos, separo tudo que eu uso para não contaminar mais ninguém. A não ser que seja uma criança ou um idoso que precise de um cuidador, e aí esse cuidador vai ter que ter um cuidado com ele redobrado, para não transmitir para as outras pessoas. O distanciamento social, preconizado em 1 metro de distância. Como é isso? Vou para a lotérica, tem um monte de gente lá, né? Como a gente já sabe, aqui sempre tem muita gente. Tem quantos caixas? 2. Então só entra 2 pessoas. As outras pessoas que estão fora têm pura obrigação de ficar, cada uma distante uns dos outros, 1 metro. Então, eu tenho que ficar 1 metro de distância da pessoa que está na minha frente, 1 metro de distância da pessoa que está por trás de mim. Dentro dos ambientes, a capacidade permitida. Como eu citei a lotérica, só tem 2 caixas, então só entra 2 pessoas. Não adianta entrar todo mundo, ninguém não vai ser atendido naquele momento. A gente está vendo aí a questão da Caixa Econômica de Cajazeiras, protestos e tudo mais. Infelizmente, é uma coisa que não tem como a gente mudar, porque as pessoas precisam do atendimento. São muitos problemas sociais e econômicos envolvidos. E elas precisam ir para lá, né? Então, elas precisam resolver suas coisas e tinha que ser uma coisa mais organizada pela prefeitura, pelo governo municipal. Infelizmente, não tem como. No começo até tinha as cadeiras separadas, embaixo de tenda. E hoje não tem mais isso, né? Então tá tipo assim, a Deus dará. Então, quem precisa tem que dar a cara a tapa e ir para lá. Ricardo perguntou se o teste rápido é 100% confiável. Não é 100% confiável. Mas a margem de erro dele é muito pequena. Muito pequena. Desde que ele seja realizado no dia correto, como eu falei. Não adianta eu comecei a sentir os sintomas hoje, amanhã eu correr para o laboratório fazer um teste, entendeu? Ele não vai dar um falso negativo. Então, o que é importante na hora de preconizar o teste? A data certa. A data certa, elencar os sintomas principais, procurar a unidade no dia certo, na hora certa, realizar o teste. Não confiou? Nós temos mais 2 tipos de teste. Temos o SWAB, que é aquele do cotonete, que é nasal. Esse sim é confiável demais. E a sorologia, que é a coleta do sangue. A sorologia, ela serve para quê? Para identificar se eu estou com Covid ou se eu já tive. E estou no processo de transmissão. E aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão fazendo para evitar a disseminação, a propagação da Covid-19? Vocês estão higienizando as mãos, vocês estão mantendo o isolamento, o distanciamento, enfim,
seguindo as medidas restritivas do município. E aí eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários, porque é um trabalho que tem que ser feito por todos nós. Não adianta só eu, né, vir aqui falar, e vocês aí estão presentes, por quê? Porque o professor pediu, porque vocês querem informação. E aí eu vou ver aqui as perguntas que vocês deixaram no chat e responder algumas, para não ficar tão extenso. Quando os professores tomarem a vacina, retornaremos para a aula presencial, tipo, eles tomaram a vacina ontem, amanhã retornaremos? Não, isso não é possível. Primeiro, até que a vacina chegue aos professores vai demorar um pouco, porque está em votação os professores entrarem no grupo principal, e eu concordo com isso. A educação é uma coisa essencial, igual a saúde. Já eram para estar no grupo prioritário, mas após tomar a vacina, independente de ser uma vacina de uma dose ou de 2 doses, tem um período para que seja desenvolvido o anticorpo dentro do nosso organismo. Então, eu não tomei a vacina hoje que estou imunizada. Então, claro que se os professores forem vacinados, vai ter um tempo ainda para tudo isso voltar, para as aulas voltarem de forma presencial. Algumas pessoas não sentem os sintomas, mas podem transmitir a doença. Sim, são as pessoas assintomáticas. O vírus ele se propaga de uma forma no meu corpo e se propaga de uma forma diferente no seu. Então, eu posso sentir todos os sintomas, ir para a UTI, ficar entubada, precisar do processo de reabilitação, e você pode ter o Covid e não sentir nada e transmitir para as outras pessoas. Você acha que quando todos os seres humanos estiverem vacinados do Covid, voltará ao normal, que todo o país merece, e o corona não vai existir, não? Primeiro, o corona não vai ser erradicado, né? Não agora. Quem dera fosse. O normal, o nosso normal agora é esse. Cuidados de higiene, uso de máscara. Eu li um artigo que fala que o uso da máscara ele vai ficar sendo preconizado em lugares de muita movimentação. Então, assim, esse é o nosso novo normal. Dia 3 de janeiro saí para comemorar o aniversário do meu primo. Gripei, me isolei por 2 dias. Não fiz teste. Foi incorreto? Com certeza. Com certeza. Como eu disse, todo e qualquer sintoma deve ser notificado ao serviço de saúde. Mas isso já passou, né? Infelizmente. Mas a partir de agora você já sabe que qualquer sintoma que você ou qualquer outra pessoa sentir deve ser notificado para que seja marcado o teste. É muito importante. Eu já respondi essa da confiabilidade. Não é 100% confiável, mas isso varia de acordo com o que você vai realizar, né? Tem minha data correta. Pessoas que pegam o vírus podem não ser um transmissor, sim. Sim, pessoas assintomáticas. As mutações são perigosas, sim. São perigosas por quê? Porque nós já estamos lidando com um inimigo que a gente não conhecia e agora ele está se modificando de uma forma rápida. Como eu citei, na Paraíba já foram notificadas 14 variantes. E, tipo, a gente está desenvolvendo uma coisa contra um e está surgindo outros. E a ciência não está tendo tempo de se desdobrar para investigar tudo isso. Então, é perigoso, sim. Por isso, é importante sempre manter as medidas de prevenção. Prevenir para não adquirir, porque você não sabe qual você vai adquirir. Ela vai estar no processo de imunização, né? Se uma pessoa tomar as 2 doses da vacina, ela vai estar no processo de imunização, como eu disse. Ela recebeu o antígeno e agora vai depender do corpo dela para reagir, né? Produzir o anticorpo. Tem um tempo determinado para isso. Quantas doses? Depende da vacina. Essa AstraZeneca, se eu não me engano, ela é só uma dose. A Pfizer, que foi a que eu falei, que foi a preconizada também, é só uma dose. Já a Coronavac são 2 doses. Então, depende muito da vacina.
Até agora, não. Crianças serem vacinadas, não. É a partir dos 18 anos. Sim, pelos estudos, as crianças têm, sim, menos chance. Apesar de ter tido casos de crianças que adquiriram, que faleceram, infelizmente, mas elas têm menos chance de adquirir o Covid. Por quê? A gente trabalha com uma questão chamada de imunidade inata e adquirida. A inata é aquela que eu já nasci com ela, a adquirida é aquela que eu pego, vamos dizer, nas vacinas, é injetada essa imunidade. E as crianças, principalmente as que são amamentadas, que têm a introdução alimentar bem elaborada, executada, elas têm menos chance, porque elas têm a imunidade mais alta. Então, elas têm menos chance de desenvolver a Covid e desenvolvendo os sintomas são mais leves. Minha opinião sobre a variante, que é uma coisa grave, muito grave, muito preocupante, porque a gente está tendo um colapso já. Cajazeiras, por exemplo, não tem mais leitos, as cidades maiores não tem mais como receber os pacientes, e aí está aparecendo coisas maiores. E onde a gente vai colocar essas pessoas? Os profissionais de saúde estão cansados, já tem um ano lutando contra isso, então é bem preocupante. Depois de tomar a primeira e a segunda dose da vacina, é arriscado pegar a Covid fácil. Depende de como esse passo que você está me perguntando. Mas sim, igual eu falei, existem casos de reinfecção de pessoas que já tiveram Covid e de pessoas que foram vacinadas. Por quê? Como eu já falei, tem um tempo para o nosso corpo reagir à vacina. Eu não consegui. Acredito que é a mesma pergunta, né? Sempre tem algumas que são repetidas. O que é considerado um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus? Não é um novo coronavírus, é uma variante do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Primeiro, vai ser investigado como Covid-19. Todos os sintomas que você sentiu vai ser notificado como Covid-19, porque a gente não tem um novo protocolo para essas variantes ainda. E aí, se após tiver os sintomas, for detectado novos sintomas, como eu falei, qual o sintoma que foi preconizado até agora para as novas variantes? A diarreia grave. Então, se fora todos os outros sintomas, o paciente tiver esse quadro, então ele já vai ser separado, porque já vai ter uma suposta confirmação de que seja uma das variantes. Minha mãe é agente de saúde, mesmo ela não sentir nenhum sintoma, ela deve ficar um pouco isolada dentro de casa para não ter chance de contaminar a família. Isso, os profissionais de saúde, eles vêm fazendo isso desde quando a pandemia começou. A maioria deles só estão indo do serviço para casa. Por quê? Para não ter a chance de contaminar as pessoas da família, as pessoas do convívio. Isso é um ato de humanização, preocupação com o outro. Se alguém se recusar a usar a vacina, o que acontece com ela? Sobre isso, eu não tenho ainda informações do que vai ser preconizado, se a vacina vai ser obrigatória ou se vai ser de livre e espontânea vontade. Eu vi uma matéria que a pessoa iria assinar um termo, era uma coisa que estava em votação. A pessoa ia assinar um termo de que não queria receber a vacina por não confiar, enfim, movimento anti-vacina, que resolveu voltar agora. E ela ia ficar responsável de entender que quando ela fosse contaminada, se ela fosse contaminada, ela ia arcar com as despesas do tratamento dela. Mas isso é uma coisa que foi colocada e não foi registrada ainda se isso realmente vai acontecer. Então, gente, acredito que todas as dúvidas foram sanadas, acredito que a maioria.
É um assunto extenso, coronavírus. Eu estou tendo aula de coronavírus uma vez por semana, para vocês terem ideia de que tudo está mudando, e a cada dia a gente está estudando, e quando chega na outra aula já mudou, é outra coisa. Se fosse para falar, eu ia passar o dia aqui falando de Covid, de corona, de infecção, mas o que é importante é que vocês lembrem das maneiras de prevenção. Prevenir é a primeira fase. Essa questão do tratamento, da reabilitação, é o que vem depois da contaminação. Muito bem, Isabel. Ótimas informações, bem esclarecedoras as suas colocações. A gente agradece mais uma vez, em nome da Escola Anchieta. Muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, certo? A gente agradece. Tá bom. A gente tá perdido, não se preocupe. Estou disponível. Fiz o material, mas aí para compartilhar a tela tem toda essa questão bem burocrática. Eu disponibilizei para a Everton, ele pode compartilhar com vocês todo o referenciado em material que veio lá do Albert Einstein, então é totalmente seguro. E, gente, não deixem de procurar o serviço de saúde em hipótese alguma, seja Covid, seja infecção, qualquer coisa. O serviço de saúde está à disposição de vocês. Não tenham vergonha de ir, de procurar. Não é anormal uma pessoa se contaminar. Nós estamos com casos graves na nossa cidade, subindo muito rápido, infelizmente. Obedeçam os decretos. Vai passar, vai ter uma hora que vai passar. A gente não sabe quando ainda, mas é melhor a gente prevenir. Prevenir que a nossa família sofra. Como eu vi aqui um aluno que colocou sobre a questão de carros do paredão. Infelizmente, foi obrigado a acontecer uma tragédia, porque, para mim, foi uma tragédia. Uma família perdeu 2 pessoas em menos de 20 minutos. E depois o que aconteceu com a casa deles, né? Uma questão social, né? Falta de humanização, de responsabilidade social que aconteceu com a casa deles. E, assim, foi preciso uma tragédia, 2 pessoas conhecidas. Infelizmente, a mídia viabiliza muito pessoas conhecidas, né? Então, quando morre uma pessoa conhecida, acaba dando um empurrão, assim, as pessoas abrem mais os olhos, como um médico conhecido, dono de um grande laboratório, e um patrimônio, e, infelizmente, a Covid levou. E agora, pessoas conhecidas do meio do entretenimento, todo mundo conhecia, já tinha ido festa com ele. E a família está devastada. Então, assim, serve para abrir os olhos. Mas quando foi ontem, o comércio de Cajazeiras estava do mesmo jeito, lotado. Então, assim, é questão de segundos. E o Covid, ele também leva uma pessoa em questão de segundos. Então, só prevenção mesmo. Só prevenção. Fica aí o recado, né, pessoal? Fica o recado para todo mundo, principalmente para o nosso público, né, Isabel? Que são crianças e que muitas vezes estão ali, às vezes se encontram com um coleguinha, com um amigo, aí se tocam, brincam, e aí tem todo um processo aí que pode levar essa doença para dentro de casa. A criança, às vezes, o adolescente acaba se tornando um pouquinho mais descuidado do que o adulto, e aí ele pode não sentir nada, né, mas pode levar para casa, e aí ser um risco para quem está em casa. Gente, vamos ter que encerrar, né? Fosse, como Isabel disse, fosse para conversar, a gente ia conversar o dia inteiro, à tarde, teve muita coisa para falar. Parece um assunto já debatido, mas não é. A gente viu aí que tem muita informação. E desmistificar muitas notícias, informações falsas, né? Porque o que roda muito é muita informação falsa. E aí confunde a cabeça de crianças, confunde. Por isso a importância dessa live de hoje. As informações corretas, né? É a função da escola também. Levar o conhecimento de forma mesmo remota. Gente, eu odeio o estudo remoto. Assim, eu gosto de contar com o professor, mas infelizmente a gente não está podendo. E queria eu hoje estar aqui no pátio da escola com todos vocês,
dinamizar, porque eu sei que falar é muito difícil, então eu sempre gosto de trazer coisa dinâmica, mas infelizmente não teve como. Mas a escola está de parabéns, são temas muito importantes esses que vocês estão trazendo de ontem, então, que é a permanência na escola. Gente, escola não é brincadeira, como eu falei, vocês não estão aqui brincando, entendeu? Valorizem o que a escola faz por vocês. Lá na frente vocês vão sentir falta. Tá bom, então, gente. Então, ó, é hora de dar tchau. Tchau para todo mundo. E amanhã a gente volta com mais live, mais conteúdo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Isabel. Tchau, gente.